A Montanha Mágica 38. Estou ainda na página 175. O Settembrini estava conversando, ou está conversando aqui com a senhora Storr. Era horroroso observar a fitação da senhora Storr. Ah, meu bom Deus, disse ela. É sempre a mesma coisa. O senhor sabe. Dão-se 2 passos para frente e 3 para trás. Cada vez que a gente acaba de cumprir 5 meses de pena, vem o velho acrescentar mais meio ano. Ai de mim, é o suplício de Tântalo. Vai se empurrando, empurrando, e quando se pensa que se está lá em cima... Aqui, na verdade, a minha nota é bem específica. Quem que foi Sísifo, não Tântalo, né? Tântalo, fazendo o mesmo que ela. O Sísifo foi alguns autores descrevem como a pessoa mais astuta dos mortais. Ele ofendeu gravemente os deuses e ele ganhou um castigo para toda a eternidade. Existia uma... Vou colocar o mesmo... eu não falo aqui, mas existia uma rocha enorme, né? E a obrigação do Tântalo era empurrar essa rocha, né, aos poucos, com muito trabalho, centímetro por centímetro, empurrar. Tinha um monte, né? E empurrar até o topo aqui do monte. Então ele passava lá um tempão empurrando, sofrendo. Quando a pedra chegava ao topo do monte, ela rolava novamente até lá embaixo. E aí ele tinha que fazer isso mais uma vez. E outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez por toda a eternidade. Esse é o suplício de Sísifo. Sísifo, ok? E aí ela fala o suplício de Tântalo. Quem que foi? O Tântalo é um outro... são os 2 mais importantes na mitologia grega. O Tântalo, ele achou que ele era muito esperto. Ele falou, não, eu sou muito esperto, eu sou mais esperto que os deuses. Então os deuses comem ambrosia. Ele pensou, eu vou enganar os deuses. Eu vou matar o meu próprio filho e vou servir a carne do meu filho para os deuses. Olha a pegadinha! Eu vou servir a carne do meu próprio filho aos deuses e eu vou preparar de algum modo que eles vão achar que é ambrosia. Só para mostrar que eu sou mais esperto que deuses. E ele matou o próprio filho, foi lá e preparou a carne. Os deuses descobriram e ele foi condenado a um outro suplício. Qual que era o suplício dele? Ele ia passar a eternidade inteira com muita, muita fome e muita, muita sede, né? Ele estava num lugar, um galho com uma fruta, se eu não me engano, ficava sempre bem perto da boca dele, e ele sempre quase, o vento vinha, ele quase conseguia morder aquela fruta, ao mesmo tempo que o lugar em que ele estava começava a se encher de água, se encher, se encher, se encher, até próximo da boca dele, e toda vez que ele ia beber, como a mágica dos deuses, né, aquela água abaixava totalmente, não ficava nem gota, não fique pensando nesses detalhezinhos, mas Deus é Deus, né, correto? Deus consegue fazer a água abaixava completamente, ele não conseguia beber. Se ela estivesse aqui no ombro e ele tentasse baixar, ela não bebia, então a água sempre estava próxima. Então você imagina que no começo do suplício dele, quando a água ficava lá no pé, ele tentava se jogar no chão, a água baixava. Depois de sofrer aquilo, talvez milhares de vezes, a água chegava até o cantinho da boca dele e depois descia. E a fruta chegava até encostar nos lábios dele e ele não conseguia morder. Esse é o suplício do Tântalo. E o da rocha é o suplício do Sísifo, ok? Aí você vai entender a piadinha do Settembrini. Então ela tá falando, ah meu Deus, é a mesma coisa, você fica aqui, e aí eles falam, daqui 3 semanas a senhora sai, daí dali 3 semanas, não, quando tá acabando, falta 2 semanas, eles falam daqui 1 mês. Então é o suplício de Tântalo. Vai se empurrando, empurrando, e quando se pensa que se está lá em cima, aí o Settembrini, com toda a sua ironia aqui, ah, como a senhora é gentil, concede a esse coitado do Tântalo uma pequena mudança de ares.
Para variar, deixa-o rolar a pedra de mármore. Eis o que eu chamo de genuína bondade da alma. Mas muito bem, madame. Ocorrem histórias misteriosas com a senhora. Falam-se de sósias, corpos astrais. Nunca acreditei nessas coisas, mas o caso da senhora me faz duvidar. E aí a primeira coisa que você pode interpretar aqui é falar assim, ó, às vezes, porque ele tinha acabado de elogiar ela por uma expressão que ela tinha criado. É até bem difícil de traduzir isso. Eu busquei na edição em inglês. Na edição em inglês tentaram de um jeito, na edição em português tentaram no outro. É claro, eu não fui para a edição em alemão, porque eu não sei alemão, mas essa é uma outra história. Mas ele tinha acabado de elogiar ela, que ela criou uma expressão ali muito inteligente, e depois ele tira sarro da cara dela, né? Falando que, olha que legal, a senhora ajudou bastante o coitado do Tântalo, porque ele ficava lá com a água subindo e tentando comer por toda a eternidade, mas a senhora deixou ele empurrar a pedra um pouco, que bom coração a senhora tem. E ele fala, olha, tem duas, acontece que parece que tem duas da senhora. Nesse momento a gente pode pensar que ele está falando, tem duas da senhora, uma muito inteligente e uma muito burra. Às vezes a senhora fala coisas inteligentes, às vezes fala coisa muito burra. E aí ela fala, parece-me que o senhor se diverte à minha custa. E ele logo consegue readaptar a situação e fala que ela foi vista em determinado lugar. Você leu essa parte, né? E ele já consegue ter esse jogo de cintura enorme. Esse é o nosso colega Settembrini.